Teimosia é a palavra que traduz o que vem sendo Pedro Caixinha nessas primeiras rodadas do Campeonato Paulista. Vamos, é claro, falar sobre esse clássico que o Santos foi derrotado por 2-1 para a equipe do Corinthians, resultado que faz com que o Santos permaneça na terceira colocação do Campeonato Paulista. Ainda temos mais 3 jogos nessa primeira fase, 2 em casa contra a Água Santa Noroeste e o último jogo fora de casa contra a Inter de Limeira. Acho que o Santos vai se classificar, que vai conseguir vencer os seus jogos, principalmente como mandante. Imagino também que Portuguesa e Guarani em algum momento vão tropeçar, mas não precisava, né? Ter um sufoco desse para se classificar num grupo que é fraco. Com todo respeito aos times do grupo B, a pontuação, se a gente comparar com outros grupos, é uma pontuação baixa de times que, né, talvez em outros grupos também não se classificassem. É um Santos que tem um dos piores ataques da competição. Enfim, é um começo bem desanimador para o torcedor santista. E falo sobre teimosia de Pedro Caixinha por conta da insistência em alguns jogadores. A manutenção do Léo Godoy, para mim, é inexplicável. O Caixinha ele pediu para que o Sherman não fosse para o Sul-Americano Sub-20. E ele escala o Léo Godoy como titular. Ah, Nájila, mas o Léo Godoy tá jogando muita bola, por isso que o Sherman é titular. Não, não é o caso. O Léo Godoy vem jogando mal as partidas. Não justifica. O que o Léo Godoy fez para justificar essa titularidade? Ser praticamente intocável nesse time do Santos. Eu não entendo. Eu sigo com a minha opinião, eu sei que muitos discordam, e tudo bem, acho que faz parte desse debate que a gente tem aqui no canal, mas eu acho o Sherman muito mais jogador que o Léo Godoy. Eu, por mim, Atlético, quer o Léo Godoy de volta? Por mim, tudo bem. Por mim, tudo bem. Não entendi também o Tassiano como titular. Talvez, se você não quer colocar um Soteldo na direita, porque no último jogo, de fato, o Soteldo não foi bem na direita, ele vem rendendo mais no meio campo, né? Inclusive entrou bem o Soteldo. Colocasse o Gabriel Bontempo, que para mim foi muito bem no clássico contra o São Paulo. Um jogo grande, conseguiu dar assistência, conseguiu fazer gol. Então, assim, você não tem essa desculpa de o jogador vai sentir um jogo grande. Não, teve muita personalidade no clássico contra o São Paulo, onde ele ajudou a construir um placar positivo pra gente. Então eu, Nájila, teria colocado o Bontempo no lugar do Tassiano. Acho que o Tassiano ainda não tá bem fisicamente, então falta, sabe, aquele algo a mais. Pode ser que o Tassiano seja importante pro Santos ao longo da temporada, mas eu não consigo ver ainda ele com esse status para ser titular. Acho que o Bontempo está à frente dele, por exemplo. Pituca, já falei várias vezes, é bater na mesma tecla, não vejo ele como segundo volante, para mim é primeiro volante, e isso acaba prejudicando o time, acaba prejudicando o próprio Pituca, que a torcida pega no pé dele, e com razão. Ninguém aqui tá criticando o jogador sem motivo. E o Basso. Basso que a torcida do Santos pegou no pé dele novamente, com razão, porque foram 2 falhas que arrebentaram a chance do Santos de sair com a vitória. Ou pelo menos com o empate da Neoquímica. O Santos estava melhor que a equipe do Corinthians no primeiro tempo, chegando mais vezes, com mais posse de bola. O Corinthians não tinha chego no ataque até os 17 minutos. Que o Santos perde a bola, e aí, né, o Martínez, que a gente tinha alertado aqui no nosso vídeo de pré-jogo, que é um cara que vai bastante a linha de fundo, faz cruzamento, acabou encontrando o Yuri Alberto. Na minha opinião, o Basso acabou falhando. E aí, quando o Santos toma esse primeiro gol, o Santos sente esse gol. E aí, não conseguiu ser dominante na partida como estava sendo até o Corinthians marcar o primeiro gol. E depois toma o segundo gol com o Yuri Alberto também, uma boa jogada do Garro, do Memphis, que também o Basso simplesmente, né, largou o Memphis. Largou o Memphis, Memphis dominou, enxergou o Yuri como ele quis. Então foram 2 erros individuais que arrebentam. O Santos estava até melhor que o Corinthians, né, no começo, como eu falei. Mas arrebenta. O cara falha, o time sente, e aí vai para o intervalo. Imaginei que o Santos voltaria com mudanças, o Santos não volta com mudanças. O Caixinha perdeu 10 minutos, na minha opinião.
que só depois de 10 minutos ele faz as primeiras substituições, né? Ele coloca Escobar e o JP Sherman no lugar do Basso e do Léo Godoy. Ele tenta arrumar esse lado direito do Santos também, né? Que ele tira o Basso e tira o Léo Godoy. O Escobar achei que entrou bem, não só pela assistência, mas achei que ele foi, sabe, participativo, foi interessante nessa partida. O Escobar que vem fazendo, né, boas partidas nesse começo de Campeonato Paulista. E depois ele acaba colocando Soteldo e Bom Tempo no lugar do Neymar e do Pituca. Depois ele coloca o João Schmidt no lugar do Rincon, né? Essas foram as substituições. Mas, só passando aqui pelo segundo tempo, foi um Santos que o segundo tempo foi muito ruim. O Santos só começou a querer jogar bola quando fez o primeiro gol, aos 34 do segundo tempo. Aí o Santos percebeu que poderia fazer alguma coisa. E foi um segundo tempo que foi até mais morno. O Corinthians também estava na dele, não era um Corinthians que estava levando tanto perigo assim para o time santista. Acho que era um Corinthians que estava até mais confortável na partida, porque percebia que estava tudo sob controle. Enquanto o Neymar estava em campo, a gente marcava o Neymar, beleza. O Santos não cria se não for com o Neymar. O Neymar saiu, o Santos demorou com o Soteldo para criar algumas situações e só depois, como eu disse, que fez o gol, que o Santos foi ali na base da pressão, né, teve uma bola lá, o jogador do Corinthians tirando praticamente em cima da linha. Enfim, teve um lance que poderia ter sido pênalti, mas estava impedido antes, né? Porque se não tivesse impedimento, com certeza a Edna teria dado o pênalti. Mas enfim, foi um Santos que pecou por conta de um erros, né, individuais do João Basso e da teimosia também do treinador Pedro Caixinha, porque o Caixinha que escala o Basso, não é a Nájila que escala, não é você que está aí me assistindo, é o Caixinha. Então, eu acho que até a ideia dele de querer colocar 3 zagueiros para ter essa superioridade, como a gente tinha falado no pré-jogo, né, porque o Corinthians joga com 2 atacantes, então você poderia ter alguém na sobra, coisa e tal. A ideia do Caixinha, taticamente falando, poderia ter sido até interessante. Só que o Basso foi e acabou falhando 2 vezes. E aí é aquilo. O Caixinha, que ao mesmo tempo às vezes tem algumas ideias, ele peca na execução. Porque ele não percebe, ou percebe e sabe lá Deus por que não coloca outra opção em campo. Repito, escancara mais uma vez que a gente precisa de reforços no plural, de forma defensiva. Principalmente zagueiros, principalmente o segundo volante que vai conseguir fazer com que essa bola chegue com qualidade e ajude o Neymar na criação de jogadas, para que não seja um Santos dependente só do Neymar, para que não tenha essa Neymar dependência no time do Santos. Se o Santos passar para as quartas de final, que eu acho que vai acabar passando, vai ter jogadores à disposição, né, que foram contratados. Vai dar uma encorpada, pelo menos de forma ofensiva, que é o que nós sabemos. De forma defensiva, o Santos tem que aproveitar esse tempo para contratar jogador que também que já chegue podendo jogar. Também não vai me contratar jogador que daqui 2 meses vai poder estrear. Não, um cara que esteja pronto, igual o Roheiser, que estava já jogando no Benfica, estava treinando, então chega e quando tiver a primeira oportunidade que ele puder atuar, ele vai atuar, né? Porque não pode jogar ainda nessa primeira fase. Então, é isso. Espero que o Caixinha entenda que tem certos jogadores que não dá mais. Não dá mais. Porque eu nem vejo problemas tão difíceis assim de serem solucionados, sabe? Eu acho que se ele olhar pro elenco do Santos, tem a solução ali na cara dele. Que ele pode melhorar. Que ele pode melhorar. Mas ele ainda tá se apegando a erros que todo mundo enxerga. E até eu estava conversando, né, com algumas pessoas sobre erros que a gente falava do Carille. O Carille no ano passado, ele se apegava a jogadores que todo mundo falava, meu Deus, Carille, por quê? E o Caixinha tá indo pro mesmo caminho. Eu ainda acho, e agora é o momento que vocês vão me cornetar, tá? Eu ainda acho que não é momento de falar de demissão de Caixinha. É uma linha muito tênue. Porque eu entendo que ele está insistindo com questões que estão prejudicando o time, mas ainda tem aquele fio de esperança que com jogadores bons, incontestáveis, que esses sim são titulares, que as coisas podem melhorar.
Porque eu entendo também que uma troca de treinador, sabe, é virar de cabeça para baixo. É você começar praticamente do zero. Então eu tenho esse medo. É uma linha muito tênue, né, de você entender se é o momento exato de você trocar um treinador ou não. É lógico, se o Santos não se classificar para as quartas de final, eu vou ser a primeira a falar aqui. Não tem como, porque é inadmissível um time que tem o Neymar, um time que tem o orçamento que o Santos tem, não se classificar para o mata-mata do Paulista num grupo tão fraco. Aí, beleza. Agora, se o Santos se classificar com os reforços, né, com contratações, talvez o Caixinha tenha um trabalho mais facilitado. Mas ele também precisa se ajudar. Ele também precisa se ajudar. É isso. Quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Peço para você se inscrever no canal, que é sempre muito importante. E me fala aí se você viu alguma coisa positiva, alguma coisa negativa. Quero saber a sua opinião, tá bom? Sempre com muito respeito, tá? Vamos respeitar a opinião dos coleguinhas aqui nos comentários. Obrigada pela companhia e até a próxima.